verdadeira misericórdia não nos deixa confortável no erro, ela nos constrange a viver diferente. E é exatamente aqui que muitos começam a se confundir e onde nasce o risco de abusar da misericórdia sem perceber. E esse é o ponto mais delicado e mais necessário dessa conversa, porque quase ninguém acorda pensando: hoje eu vou pecar e vou abusar da misericórdia de Deus. Isso acontece aos poucos e de forma silenciosa, quando o coração começa a se acostumar com o pecado e a consciência ela vai sendo anestesiada. Nesse vídeo eu quero falar sobre como saber se você está abusando ou não da misericórdia de Deus. Não para te acusar, mas para despertar a sua consciência. A gente vai refletir sobre a diferença entre cair e viver no erro. Se em algum momento você já se perguntou se está tratando a misericórdia de Deus com leviandade, esse vídeo vai te ajudar a enxergar o seu coração com mais clareza. Se ele te ajudar, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. E sem mais enrolação, a misericórdia de Deus é um dos temas mais citados da vida cristã. Muitos falam sobre ela, mas poucos realmente entendem o que real significa. Misericórdia não é Deus fazendo vista grossa para o pecado, nem ignorando escolhas erradas. Misericórdia é Deus não nos tratar conforme merecíamos, mas nos oferecer uma chance de arrependimento, restauração e transformação. A Bíblia deixa isso muito claro em Lamentações 3, 22 a 23, quando diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Isso não significa que Deus aprova os nossos erros todos os dias, mas que Ele não desiste do pecador arrependido. A misericórdia nasce no caráter de Deus e não do nosso comportamento. Ela existe porque Deus é bom e paciente. Mas aqui entra uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer: a misericórdia de Deus tem limites? Deus é infinitamente misericordioso, mas Ele não é contraditório. A Bíblia mostra que a misericórdia nunca anda separada da justiça e da verdade. Em Êxodo 34, 6 a 7, Deus se apresenta como misericordioso e compassivo, mas logo em seguida Ele afirma que não inocenta o culpado. Ou seja, Deus perdoa, mas não compactua com o coração endurecido. O limite não está na misericórdia de Deus, está na disposição do coração humano. Quando alguém usa a misericórdia como desculpa para continuar no erro, o problema não é a graça, e sim a falta de arrependimento. Hebreus 10, 26 traz um alerta muito forte ao dizer que continuar pecando deliberadamente após conhecer a verdade tem consequências sérias. Isso não fala de quedas ocasionais, mas de escolhas conscientes e repetidas, feitas sem temor. Então, como a misericórdia de Deus é obtida? A Bíblia responde isso de forma simples, mas profunda: arrependimento sincero e humildade. Provérbios 22, 13 diz que quem confessa e abandona o pecado alcança misericórdia. Repare que não é só confessar, é confessar e abandonar. Misericórdia não é um prêmio para quem pede perdão com os lábios, mas um presente para quem se quebranta de verdade no coração. Jesus ilustra isso claramente na parábola do filho pródigo. O pai corre ao encontro do filho quando ele volta arrependido, não quando ele está gastando tudo irresponsavelmente. A misericórdia se manifesta no retorno e não na rebeldia. Deus sempre recebe quem volta, mas Ele espera que haja o retorno. Entender a misericórdia dessa forma muda completamente a maneira como se vive a fé. Ela deixa de ser um plano B para quando se peca e passa a ser um convite constante à mudança. A verdadeira misericórdia não nos deixa confortável no erro, ela nos constrange a viver diferente. E é exatamente aqui que muitos começam a se confundir e onde nasce o risco de abusar da misericórdia sem perceber. E esse é o ponto mais delicado e mais necessário dessa conversa, porque quase ninguém acorda pensando: hoje eu vou pecar e vou abusar da misericórdia de Deus. Isso acontece aos poucos e de forma silenciosa, quando o coração começa a se acostumar com o pecado e a consciência ela vai sendo anestesiada. Um dos primeiros sinais que alguém pode estar abusando da misericórdia de Deus é quando o arrependimento acontece antes mesmo do pecado. A pessoa já erra com a ideia pronta: depois eu peço perdão. Isso revela que a confiança deixou de estar em Deus e passou a estar no perdão em si. Romanos 6:1 confronta exatamente isso ao dizer: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Quando o perdão virar a parte do plano, algo já saiu do lugar. Outro sinal é a repetição sem luta. Cair não é o mesmo que se acomodar.
Quem está lutando sofre, resiste, tenta fugir, chora, se incomoda. Quem está abusando começa a tratar o pecado como algo normal, inevitável e quase parte da sua personalidade. A dor da queda diminui, a tristeza pelo pecado some e o incômodo passa a ser só uma consequência, não um afastamento de Deus. Também é um alerta sério quando a pessoa começa a justificar o pecado em vez de confessá-lo. Frases como todo mundo faz, Deus conhece meu coração ou não é tão grave assim. Isso revela um coração que já não está sendo confrontado, mas que está sendo protegido por desculpas. Em Jeremias 17:9 lembra que o coração é enganoso. Quando ele passa seu juízo final, o perigo é grande. Outro sinal bem claro é a ausência de mudança real. O tempo passa, as orações se repetem, os pedidos de perdão continuam, mas não há uma decisão prática diferente. A graça de Deus sempre gera um movimento. Em Tito 2:11-12 diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. Se não há renúncia, algo está errado na forma como a graça está sendo entendida. Bom, agora depois desses sinais você me pergunta, tá, mas como parar de abusar da misericórdia de Deus? O primeiro passo é resgatar o temor. Não o medo de castigo, mas a consciência de quem Deus é. Quando o temor se perde, a fé vira algo leviana. Em Provérbios 19:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Voltar a enxergar a Deus como santo muda completamente a forma como a gente lida com o pecado. O segundo passo é parar de negociar com o erro. Enquanto o pecado estiver espaço, ele vai dominar. E isso exige decisões concretas, não só sentimentos espirituais. Jesus foi radical quando disse para cortar o que faz tropeçar, não porque Deus é severo, mas porque ele leva a nossa alma a sério. Outro passo essencial é mudar o foco do perdão para a transformação. Em vez de perguntar a Deus, vai me perdoar? A pergunta passa a ser, isso agrada a Deus? Esse simples deslocamento de foco revela a sua maturidade. Quem ama não pergunta até onde pode ir sem perder. Pergunta como pode agradar mais. Também é necessário aceitar a responsabilidade pessoal, não culpar o passado, o ambiente ou o cansaço. Enquanto o erro sempre estiver um culpado externo, ele nunca vai ser enfrentado de verdade. O filho pródigo só mudou quando disse pequei. Por fim, parar de abusar da misericórdia de Deus passa por entender o custo da graça. A graça é gratuita para a gente, mas custou tudo para Cristo. Quando isso desce no intelecto para o coração, o pecado deixa de ser algo pequeno. Não por medo, mas por amor. A misericórdia de Deus continua disponível, sempre. Mas ela foi dada para levantar a gente e não para nos mantermos caídos. E agora vão 3 dicas práticas para você parar de abusar da misericórdia de Deus. O primeiro é retirar o tempo de descanso do pecado. Muitas pessoas até querem parar, mas mantêm pequenas brechas mentais. Só mais uma vez, agora não é um bom momento, depois eu resolvo isso. Essas pausas dão a um pecado um lugar legítimo na agenda do coração. Decidir não negociar mais, nem com prazo, nem com exceções, muda tudo. O pecado, ele perde força quando ele deixa de ter data marcada ou a permissão temporária. Trate o pecado como um problema de identidade, não só de comportamento. Abusar da misericórdia geralmente nasce de alguém que ainda se vê como preso ao erro. Enquanto a pessoa pensa, eu sempre fui assim, ela vai continuar voltando. Comece a confrontar o pecado com quem você é em Deus, não só com regras. Dizer a si mesmo, isso não combina com quem eu estou me tornando. Isso enfraquece a atração, porque o pecado se alimenta de uma identidade antiga. E a terceira dica é que há consequências espirituais conscientes. Deus perdoa, mas isso não significa que nada precisa mudar. Uma prática pouco falada é impor limites voluntários depois da queda. Jesus no silêncio, afastamento temporário de distração, revisão de rotina, não como punição, mas como sinal de seriedade. Isso comunica para o seu coração que o pecado não é algo leve. Quando tudo continua igual depois do erro, a misericórdia vira algo barato sem perceber. Essas atitudes não substituem a graça, elas protegem o coração de usá-la de forma leviana. Quem trata o pecado com seriedade aprende a tratar a misericórdia com reverência. Abusar da misericórdia de Deus não é sobre pecar muito, é sobre parar de se importar. É quando o seu coração se acostuma, a consciência se cala e o arrependimento vira só mais uma formalidade. Deus continua sendo misericordioso a todo momento, mas a distância cresce quando a graça deixa de zerar a transformação.
A misericórdia ela foi dada para nos conduzir a uma mudança e não para nos manter no mesmo lugar. Quando ela é entendida corretamente, ela não nos dá coragem para pecar, mas força para abandonar o pecado. Voltar a tratar a graça com reverência, temor e gratidão é o que restaura o seu caminho, porque Deus sempre perdoa quem se arrepende, mas Ele deseja muito mais do que pedido de perdão. Ele deseja um coração disposto a ser transformado de forma verdadeira. Bom, se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou, já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Envie esse vídeo para aquele amigo, aquele parente que você sabe que vive no erro e que está precisando de um renovo. Talvez ele possa entender que a graça e a misericórdia de Deus não é o que ele está pensando. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique convosco. E eu agradeço por essa oportunidade que Deus tem me dado. Amém.